O mundo hoje está entrando na corrida armamentista mais perigosa desde o fim da Guerra Fria, porque de repente os Estados Unidos perceberam que a Rússia está avançando em mísseis hipersônicos e que a China está dando saltos enormes em inteligência artificial militar. Assim, os equilíbrios de poder global mudam rapidamente, levando os Estados Unidos à segunda, terceira ou até posições inferiores. Assim, isso levou os Estados Unidos a revelar e anunciar seus programas militares secretos o mais rápido possível. Hoje começamos uma nova fase, estamos entrando completamente em uma nova etapa, uma nova fase, onde o poder do Estado se torna avaliado por 3 fatores: inteligência artificial, baixo custo e enorme capacidade de produção. Então, hoje neste episódio, vou revelar para vocês por que eu digo exatamente isso e por que o mundo está caminhando para guerras que não se parecem em nada com o que já conhecemos antes. E o mais importante de tudo isso que vou deixar para vocês, queridos espectadores, é: qual é a potência islâmica que pode se destacar nessa nova corrida? Fiquem conosco! Queridos espectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Alá estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, queridos espectadores. Hoje, esta guerra que está sendo travada na Ucrânia. O surgimento dessas novas capacidades de mísseis pelos russos, juntamente com o aparecimento dessas enormes capacidades tecnológicas na China. Isso fez com que os Estados Unidos soassem o alarme, fez com que os Estados Unidos corressem contra o tempo para alcançar tecnologias que sejam mais fortes do que as da Rússia, da China e assim por diante. Antes do começo dessa grande guerra, ou seja, os Estados Unidos de repente se viram atrasados militarmente. Depois de liderarem o mundo em capacidades militares e tecnológicas por décadas, podemos dizer desde o fim da Segunda Guerra Mundial, eles dominavam o mundo do ponto de vista tecnológico. Hoje, de repente, ela se viu hoje, com o grande avanço das capacidades chinesas, a China pode em breve se declarar a principal potência mundial. Militarmente, ela também se viu hoje diante de um enorme avanço tecnológico na Força Aérea Russa. Seja em relação à qualidade de aviões, drones, mísseis, diferenças sonoras, etc. O importante é que esse avanço repentino fez com que os Estados Unidos acelerassem todos os seus programas militares. O presidente americano Donald Trump, há poucos meses, anunciou o início da produção do primeiro avião de 6ª geração, o caça F-47. Hoje, todo mundo sabe que os caças mais poderosos do mundo pertencem aos Estados Unidos e os mais famosos são o F-16 e o F-35. Mas agora começou-se a falar fortemente sobre um novo caça chamado F-47. Dizem que esse avião tem uma assinatura de radar muito menor do que os caças de 5ª geração, ou seja, é o mais furtivo, o mais capaz de se esconder. E dizem que ela estava em fase de testes nos Estados Unidos, voando desde 2020, ou seja, há 5 anos, sendo testada e tendo suas capacidades avaliadas na América. Mas a novidade desta vez, que aconteceu há apenas alguns meses, é que Donald Trump havia anunciado o início da produção desses caças. A Força Aérea dos Estados Unidos encomendou 200 dessas aeronaves, o F-47, e vai recebê-las nos próximos anos. Dizem que em 2030 começará a receber esse avião. Mas esses acontecimentos internacionais acelerados que o mundo está vivendo hoje estão aproximando rapidamente a data da Grande Guerra. Isso fez com que hoje existam apelos dentro dos Estados Unidos para acelerar o processo de produção desse avião o mais rápido possível. Mas essa corrida armamentista não para por aí.
Há poucos dias, os Estados Unidos realizaram um teste ou voo experimental de um novo drone chamado Gyro-ITF-Q Fúria. Desculpe, quando falamos sobre drones americanos, vemos que os Estados Unidos, que foram pioneiros no início dessa tecnologia, os Estados Unidos ficaram para trás com o surgimento dessas novas potências nessa arma. O armamento dos drones, como China, Rússia, Turquia, Irã, e todos nós sabemos que o drone mais poderoso dos Estados Unidos é o MQ-9, mas hoje, com esses novos avanços, o surgimento dessas novas tecnologias, como a inteligência artificial, fez com que o novo drone recebesse esse nome. IFQ Fury. O curioso é que essa aeronave apareceu de uma forma totalmente diferente. Por que diferente? Porque essa aeronave já existia originalmente, ela já estava presente antes de 2020, mas tinha um uso diferente, era usada para fins de treinamento. Como assim? Esse drone, quando foi fabricado inicialmente, tinha baixo custo e era usado apenas para imitar ou fazer simulações para inimigos e possivelmente durante treinamentos do exército americano. Ou seja, esse avião é lançado no ar para simular que é um caça-inimigo ou para simular que é um míssil de cruzeiro atacando os Estados Unidos, os Bastions, ou um míssil de cruzeiro atacando a América. Então a missão de treinamento é dada à Força Aérea dos Estados Unidos da América para localizar e destruir esse drone. Esse treinamento oferecia à Força Aérea dos Estados Unidos da América um treinamento realista, garantindo alta prontidão ao exército, como se estivessem em uma guerra real. E tudo isso com um custo muito baixo, porque antes de depender desse drone, já existia esse tipo de treinamento, mas era feito com caças tripulados e antigos, como os aviões F-5 ou outros semelhantes. Isso custava financeiramente, não só pelo custo da hora de voo, nem pelo custo de manutenção, e também trazia riscos para o piloto. Por isso, nos últimos 15 anos batou a tecnologia dos caças furtivos. A China passou a liderar a 5ª geração, ou seja, os aviões J-20 se destacaram. A China os possui. Não são mais exclusivas dos americanos. Agora também estão com a Rússia, como o Sukhoi 57. Então os Estados Unidos decidiram mudar os métodos de treinamento de sua força aérea, introduzindo esse drone para simular de forma próxima essas aeronaves furtivas que a Rússia e a China possuem, ou mísseis de cruzeiro, mísseis cruise, etc. Então, os Estados Unidos, ou seja, quando quis fabricar esse drone, naquela época não precisou de muito tempo. Porque o avião é relativamente simples e todos os componentes mais civis ou militares estão facilmente disponíveis para eles em todo o mundo. Então, o que ela fez? O que ela fez foi montar todos esses componentes juntos. Então, qual era o ponto importante para ela? E o que mais? Que imitasse exatamente os aviões furtivos do inimigo ou os mísseis de cruzeiro do inimigo. Então, prestem bastante atenção aqui, porque esse é o principal objetivo de fabricar isso. O drone, na época, tinha o nome de Pássaro Estorninho. Mas, com o início desta guerra na Ucrânia e esse grande avanço que a arma dos drones teve, ficou claro durante essa guerra que é realmente uma arma decisiva. Isso fez com que os Estados Unidos tomassem a decisão de que era necessário fabricar caças não tripulados, caças-drones que lutem lado a lado com os caças tripulados. Ou seja, como o F-16 e o F-35, ou esse novo que está chegando, especialmente o F-47, então começou o desenvolvimento desse drone para que ele se tornasse um caça capaz de carregar 2 mísseis ar-ar. Ou seja, se tornasse um drone capaz de abater aviões, e também capaz de lutar de forma autônoma, com inteligência artificial, ou seja, sem a necessidade de um operador. E aqui, prestem bastante atenção, toda essa transformação começou com a guerra na Ucrânia. Foi através dessa guerra que vimos um novo rosto, diferente,
da guerra, aquela guerra que víamos nos filmes de cinema. Antes, pensávamos que isso era ficção científica, que o mundo não poderia chegar a esse nível de desenvolvimento, mas a verdade é que vivemos e vimos a mesma coisa. Subhanallah, hein? Na verdade, drones suicidas perseguem e atacam pessoas usando apenas inteligência artificial, submarinos suicidas não tripulados atacam navios como fragatas e destroyers, e assim por diante, da mesma forma com inteligência artificial. Veículos robóticos suicidas também invadem florestas para perseguir soldados com inteligência artificial. Isso é só o começo. Elon Musk disse antes, se todos se lembram, que ele é capaz de criar um exército de robôs com 1 milhão de unidades. Soldado lutando no lugar de soldados reais, 1 milhão de soldados robôs. Então agora, de fato, estamos entrando em uma fase de velocidade máxima no desenvolvimento. Aquilo que antes levava 30 anos para ser desenvolvido, ou 20 anos ou até mais, hoje é desenvolvido em apenas 1 ano. Aquilo que víamos nos desenhos animados, como Grandizer, por exemplo, se tornou realidade. Talvez em poucos meses veremos outras guerras sendo travadas no espaço. Os filmes que assistimos no passado, como o filme O Exterminador do Futuro, agora... E falando exatamente sobre esse filme, lembro muito bem dos acontecimentos dele, que giravam em torno da inteligência artificial, dos robôs e da viagem no tempo. E se passava no ano de 2029. Prestem bastante atenção, a história se passava no ano de 2029 e agora estamos nos aproximando desse ano. 2029. Começamos a ver quase as mesmas tecnologias, então é realmente estranho. Eu assisti esse filme quando era uma criança pequena. Naquela época dizíamos que era só fantasia, que isso nunca poderia acontecer. Talvez hoje ainda não tenhamos chegado exatamente a esse nível, mas estamos nos aproximando muito rápido agora. O que estamos vivendo? Hoje estamos vivendo uma guerra híbrida, ou seja, uma guerra que mistura os dois entre o poder humano e o poder tecnológico. E apenas 5 anos atrás, quando começaram a usar drones na Síria, na Líbia, na Guerra de Karabakh, especialmente os drones suicidas, achávamos que esses drones tinham um custo alto e só podiam ser usados contra alvos. Mas essa guerra na Ucrânia mudou todos esses conceitos, porque ficou claro que hoje essa arma é usada até mesmo contra um único soldado. Mais do que isso, podem ser usados 5 ou 10 drones para matar apenas um soldado. Isso significa que com um custo muito baixo, elas passaram a ser produzidas em grandes quantidades. O país que possui esse tipo de fábrica, ou seja, que é capaz de produzir grandes quantidades, é o que vai acompanhar esse desenvolvimento. E é por isso que, prestem muita atenção, vemos que o Marrocos estava correndo contra o tempo há alguns anos, há cerca de 2 anos, para abrir uma fábrica de produção de drones suicidas, porque planeja possuir milhões deles. Portanto, quero dizer que todos os marroquinos hoje que jogam jogos de celular como PUBG, jogos de aviação, de guerra e assim por diante, talvez o exército marroquino precise deles algum dia no futuro. Por quê? Para operar esses drones aos milhares ao mesmo tempo, porque foi exatamente isso que aconteceu nesta guerra na Ucrânia, ou seja, tanto a Rússia quanto a Ucrânia fizeram isso. Eles confiaram em pessoas que são boas em jogos de celular para pilotar esses drones, para operar esses drones. Então, a guerra evoluiu de forma impressionante. Não é mais uma guerra tradicional como era antes. Hoje se tornou uma guerra híbrida, que combina humanos e tecnologia juntos. Mas em um futuro próximo, tudo será apenas drones controlados remotamente. Por isso, os Estados Unidos começaram a se preparar para essa fase. E começaram com essa experiência desse drone, Irum IFQ Fury, que funciona com inteligência artificial. Ou seja, esse drone não precisa de um operador, o operador só monitora à distância e pode monitorar 8 drones desses ao mesmo tempo.
Esse drone pode se deslocar até a zona de combate sozinho, usando inteligência artificial, pode identificar o alvo sozinho com inteligência artificial. Tudo nele funciona com inteligência artificial. A novidade agora para o exército americano é o quê? É que ela tem baixo custo, e isso talvez seja pela primeira vez na história, porque é conhecido nos Estados Unidos e nas indústrias militares americanas que tudo lá é caro. Mas hoje, com o surgimento da China, com essas tecnologias avançadas e de custo muito baixo, até mesmo os Estados Unidos estão procurando soluções de baixo custo. Por isso, o desenvolvimento está sendo feito em cima de um drone já existente, originalmente usado para treinamento, para transformá-lo em uma aeronave de combate, justamente para que não seja de alto custo. Há declarações de oficiais do exército americano dizendo que a era das armas caras, muito caras, acabou. Agora estamos entrando em uma nova era, em que as armas precisam ser autônomas, inteligentes e de baixo custo. Agora, o exército americano planeja comprar 1000 drones desse tipo e quer recebê-los antes do início dessa grande guerra. Ou seja, essa guerra na Ucrânia mudou todos os conceitos. Na verdade, agora os Estados Unidos estão caminhando para produzir armas em quantidades muito grandes, que sejam de baixo custo e que também não precisem de operador humano, ou seja, que sejam autônomas, usando inteligência artificial. Então, agora a tendência militar global, desculpe, está clara, bem definida. Estamos falando de armas autônomas e de baixo custo e que sejam produzidas em grandes quantidades. Então surge uma pergunta muito importante aqui. Qual é a potência islâmica que pode se destacar na próxima fase? Que tem essas 3 características: capaz de fabricar armas próprias, ou seja, drones que funcionam com inteligência artificial, e capaz de produzi-los em grande quantidade e com baixo custo. Quem é essa potência islâmica? Respondam nos comentários abaixo deste vídeo.